Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Como eu digo, o meu canal ele fura a bolha apesar da pequena penetração, porque aqui, apesar de eu ser um conservador, eu tenho comentaristas aqui que são esquerdistas raiz, que trazem aí contestações sempre absurdas, porque eles são bem fraquinhos, e a gente pode responder furando a bolha, né? Então, por exemplo, naquele vídeo em que eu mostro a mãe do Paulo Gustavo fazendo acusações que eram hipócritas, sim, eram hipócritas contra o Emílio Surita, veio aqui o nosso amigo Paulota dizer: logo o senhor que ficou indignado com o Thiago Santinelli há 11 meses está reclamando, no caso dele tinha que ser preso, né? Não. Mentira sua, eu não queria que ele fosse preso. Você que entendeu errado. Ele coloca o link do meu vídeo aqui e assista lá o vídeo, vai ser interessante, você vai ver que às vezes a gente faz algumas colocações aqui, tipo, às vezes eu começo o vídeo dizendo assim: olha, eu estou concordando agora com o STF e eu quero mostrar aqui alguns sites que devem ser censurados. Poxa, isso é ironia, será que eu tenho que explicar até a piada? É ironia, eu não quero que aquele site seja censurado, eu só quero mostrar o duplo padrão, de que uns são censurados e aquele lá não vai ser, né? Às vezes eu mostro até um ministro do STF rebatendo alguma coisa de outro. Falo, e aí, esse cara não vai ser colocado no inquérito das milícias digitais? É isso. Mas não, é apenas uma ironia. Então não, eu não queria que o Santinelli fosse preso. Não. Inclusive muita gente coloca isso lá depois, né? Aí vamos lá. Mas como é um querido da Jovem Clã, tá tudo bem. Nossa, Jovem Clã, olha como ele é inteligente. Fez um trocadilho da Jovem Pan com a Ku Klux Klan. Paulota, você sabia que a Ku Klux Klan ela é uma organização que foi criada por democratas, por pessoas do Partido Democrata, da Kamala Harris, que você estava tecendo odes maravilhosas a respeito dela um dia desses? Será que você não sabia disso, não? Pois é, como a coisa muda, né? Como o mundo capota, né? Pois é, o Emílio que dias antes defendeu o Nego Di, ele defendeu o Nego Di por causa dos crimes que ele está sendo acusado? Acredito que não, né? Ele deve ter defendido daquela outra situação, porque é uma coisa totalmente diferente. Eu não sei do que o Nego Di está sendo acusado. Não sei. Não posso falar bem ou mal do caso. Agora, naquele caso em que ele estava ajudando as pessoas e o governo, o poder estatal, estava censurando o Nego Di, acusando-o de fake news, ali ele estava certo, assim como o Pablo Marçal, né? Eu não morro de amores pelo Pablo Marçal, se eu morasse em São Paulo nem votaria nele, mas naquele caso ele estava certo, né? Pois é. Então nós não somos assim, não é tudo preto ou tudo branco, às vezes a coisa é um pouco cinza também, né? Então o Nego Di poderia estar certo em alguma coisa e estar errado em outras, não é? Não é verdade? Assim, por exemplo, como você está certo quando você diz que a Terra plana não existe. Mas no resto, no espectro político, você está sempre errado. Né, Paulota? Tudo bem? Então vamos lá. Se ele tivesse certo, a PAN não escreveria um pedido de desculpas. Coisa burra isso que você falou. Coisa burra. A PAN pediu desculpas, mas o Emílio não. Porque o Emílio não tinha que pedir desculpas, porque ele não fez nada demais ali. Aquilo era apenas uma imitação e nem era a respeito do Marcelo Cosme, tá? Aí ele coloca, Bonner e Cid Moreira é uma coisa antiga. Bom, mas porque antigo não vale mais? Então você está contrariando a tese do flagrante perpétuo do seu ídolo Alexandre de Moraes, né? Mas veja, eu não tenho nada contra aquela brincadeira boba, sem graça, que fez o Bonner e o Cid Moreira lá, mesmo que tenha sido há 30 anos. Era boba e sem graça. Aquilo não era homofobia, aquilo era só uma piada, né? Homofobia foi o que o Falcão fez na hora que o Nicolas foi falar e ele fala, vai Chupetinha, fala Chupetinha, querendo atribuir ao Nicolas uma característica que para ele é negativa, né? E aquilo ali era homofobia, mas você não reclama, né, Paulota? Você não quer a prisão do Rui Falcão por causa daquela brincadeira, né? E, por exemplo, aquele caso do Lula com Pelotas, aquilo é uma piada de mau gosto, mas eu consigo entender que é uma piada. Porque sem piadas o mundo fica muito chato. O mundo fica assim, quer ver, ó? Eu vou mostrar pra você aqui um vídeo do Marcelo Taz, um reconhecido esquerdista, chamando a atenção de um outro, o Adnet, para esse assunto. Ó, escutem aí. O que eu acho muito perigoso nessa polarização é a gente entrar nessa cilada, sabe? E quando você fala que você é um humorista de esquerda,
Você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Olha que cara do Adnet. Ou na China não existe humorista? Eu acho muito perigoso a gente, como pessoas que trabalham com humor, tomar um partido, especialmente quando o humor é censurado, né? No caso de Cuba, que é um país muito triste. Eu acho. Sim, mas aí... Pois é triste, porque eu, assim como as pessoas que são liberais, defendem que não haja censura. Pode falar o que quiser, pode fazer piada. Vocês é que querem viver nesse mundo chato, insuportável. Vocês querem implantar Cuba, China aqui, e não existe nem humorista. Por isso que é engraçado um humorista extremamente canhoteiro, porque a hora que for implantado o regime que eles querem, eles deixam de existir. Eles têm que procurar outra profissão, porque humoristas não podem existir nesses países, né? Um humorista na Coreia do Norte vai ser fuzilado. E é isso que vocês querem? É uma coisa chata. Então não, você está mentindo aqui quando diz que eu queria que o Santinelli fosse preso. Não queria. Eu fiz um vídeo tirando sarro de uma situação que é o duplo padrão. Pessoas do outro espectro político fazem uma crítica simples, tem o canal caçado, estão Polícia Federal em casa, tem vídeo desmonetizado e eles podem tudo. Esta era a colocação que eu fazia, era a denúncia desse duplo padrão que eu fazia. Então você recebeu aqui, por exemplo, críticas, o Edu fala, comparação infeliz, ele cita o caso de que uma coisa é um vídeo estimulando pessoas a matarem outras pessoas, outra coisa é uma pessoa imitar alguns trejeitos, sem citar nem nominalmente o rapaz. E na cena ele fazia uma crítica ao estilo Globo News e não fez ataque pessoal a ninguém. Importante isso, hein? Quer ver? Vamos ver uma outra coisa aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara é o Marcelo Ventura. Ele é o cara do canal Não Minta Para Mim. Ele é especialista em leitura corporal e facial, né? Esse cara aqui. E ele estava lá no programa no dia, quer ver? Vamos ver aqui a parte. Ele fez um vídeo exatamente sobre isso. O título é Emílio Surita foi homofóbico com o jornalista Marcelo Cosme. Veja aqui, ó. E ver o que eu vou ver junto com você. Até porque nesse dia eu estava lá. Sim, senhoras e senhores, eu estava lá, eu participei desse episódio. Então eu vi todo. Ele viu tudo acontecer, tá? Então ele viu, e ele explica mais na frente aqui, ó. Ele explica, ó. Não tem obrigação, por isso que eu vou mostrar para vocês que quando ele está voltando, ele também está brincando com a tosqueira que é o Pânico, né? Porque ele tem que continuar falando, ele tem que fazer aquele improviso várias e várias vezes. Eles brincam, né? Que eles não são elegantes, que eles não são bons, é uma bagunça. E a Globo News não, que a Globo News, ela tem o padrão Globo de televisão, onde tudo ali é pensado, os gestos, a vocalização, o olhar, a roupa, o corte de cabelo. E ali não, ali são os maltrapilhos. Essa é a brincadeira que há anos se faz. Então muita gente às vezes nem segue o programa, não sabe por que ele fez essa comparação com a Globo News, por conta justamente disso, onde um é todo formatadinho e ali as pessoas estão de moletom, às vezes estão até de barba mal feita, é cada um no seu estilo, não existe uma padronização. E quando ele brinca mais uma vez com a Globo News, não é a primeira vez, não brinca é sobre o Ibope, brinca sobre, não mexe com eles. Por quê? Porque a Jovem Pan está sofrendo uma censura terrível. Exatamente. Então, se você olhar o contexto, ele sequer está fazendo um ataque homofóbico, ele está falando do estilo da Globo News, que é todo arrumadinho e fazendo uma autocrítica do programa dele, que é uma bagunça. E ele volta de uma cena em que ele se levantou, e ele volta e ele vai falando, então eu volto bem Globo News, aquilo não tem nada de homofobia. Ele está fazendo uma crítica ao jeito que a Globo News apresenta a coisa, tanto que ele fala bem Caetano Veloso, e tipo um maestro coordenando, olha aqui as coisas do governo. O problema é que ele está criticando o padrão Globo News, que é de enaltecer, de ser um braço do governo, por isso que é tanta crítica. Mas ele não fez ataque homofóbico nenhum. Este é o ponto que é o que o Edu tentou te responder, viu, Paulota? Não houve. Se você assistir, não, você não vai conseguir, você não tem capacidade cognitiva para entender o contexto, né? Mas vamos ver aqui, olha. A cena do Bonner, qual a sua opinião? Vou assistir ao vídeo que você linkou para ver se ele pediu a prisão do Santinelli. Aí ele foi ver e falou, fui lá assistir o vídeo que você linkou. Você é muito burro.
Desculpa, foi a constatação dele. Ele não estava defendendo a prisão de ninguém, fez uma comparação com as teses alexandrinas sobre flagrante perpétuo e fez um paralelo com relação às prisões por discurso de ódio que ocorrem do outro lado do espectro político, entendeu, Paulota? Era só uma brincadeira com o duplo padrão de vocês. Discurso, vou traduzir para você, pois você é visivelmente burro. Pessoas foram denunciadas por crime de palavra, citou o caso do Daniel Silveira, por incitação ao ódio, e usaram uma figura esdrúxula chamada flagrante perpétuo para imagens em redes sociais, para vídeos, né? O que ele fez foi criticar o duplo padrão de dizer que para uns existe um tipo de justiça e para outros não. E mesmo que ele estivesse fazendo o que você entendeu, são coisas muito diferentes. Tem uma má notícia para você: ignorância se pode resolver com estudo, burrice não, é irreversível. Aí, como ele te chamou de burro, você disse que ele estava saindo do personagem, ele deu até uma resposta aqui para você, dizendo que... que ele dá respostas técnicas quando o assunto é direito e ele não precisa se prender, ele pode ir para a quinta série quando o assunto é outro, né? Ele até tirou sarro, ele falou, então o Bonner é antigo, mas segundo a tese do flagrante perpétuo não dá, então tente outra vez. Emílio não fez qualquer ataque ao rapaz, e a JP pediu desculpas, mas o Emílio não, pois não tem por que pedir, pois não fez nada demais. E aí ele diz que você é burro. Emílio faz imitações similares para falar de Faria Limers, MBlistas, PSDBistas, ativistas em geral. Não houve homofobia, mas uma zoada com o estilo Globo News e como eles conseguem perder em audiência para um programa tosco como o Pânico. Você que não consegue entender. Se um programa humorístico não pode imitar trejeitos, o Paulo Gustavo deveria ter morrido na cadeia, pois foi o que ele fez a vida toda e o Edu tem toda a razão, tá? Então isso daqui é só uma resposta para aquele negócio. Assistam a esse vídeo aqui do Não Minta Pra Mim, onde o Paulo Ventura explica tudo o que aconteceu ali, porque ele estava presente e você vai ver a cena, inclusive pela ótica de quem estava lá e viu toda a dinâmica da coisa, tá bom? Teve ataque homofóbico nenhum, esses caras que são mimizentos demais estão agora acusando o Thiago Leifert de ter sido, misógino, porque ele criticou a Marta, onde já se viu, ele apenas falou assim, gente, quando o Zidane fez uma cagada na Copa do Mundo, quando o Rivaldo fez uma cagada na Copa do Mundo, nós criticamos veementemente. Por que a Marta pode dar um golpe de taekwondo e todo mundo ficar aplaudindo? Foi só isso que ele fez. Ele falou, ela é a camisa 10, ela tem 4, 5 Olimpíadas, 4, 5 Copas do Mundo no currículo, ela não poderia fazer um lance bobo daquele. Foi só isso que o Thiago Leifert fez. Mas já estão querendo cancelar o Thiago Leifert, porque onde já se viu, ele é misógino, ele está atacando a moça só porque ela é uma mulher, não tem nada a ver. Então, é isso aí que aconteceu. O Emílio não é homofóbico, o Thiago Leifert não é misógino, isso tudo é besteira, tá bom? Então, mostrando mais uma vez que furamos a bolha, respondemos ao Paulota dessa vez. Daqui a pouco a gente volta para responder outros haters, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.